E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá dar continuidade? Olha só, ainda falando de população brasileira, a gente falou na aula passada, na aula de ontem, sobre a questão do bônus demográfico, das transições demográficas que o Brasil está passando com a redução da fecundidade, da natalidade e o aumento da expectativa de vida, o achatamento da pirâmide etária. Então a gente percebe essa mudança é visível ao verificarmos diferentes pirâmides etárias ao longo dos anos. Então a gente tem vários elementos, inclusive o material de vocês, o livro de vocês aborda muito bem isso. Então a gente falou basicamente dessa mudança, discutiu um pouco essa razão de dependência com vocês, né? Falamos sobre a diminuição do número de dependentes, que são crianças e idosos. Então, naquela fase, inclusive, que representou a janela de oportunidades. Então, essa foi a discussão que nós estabelecemos. Agora, para a gente poder fechar a discussão sobre população brasileira, é importante falar de uma outra forma de estruturar a população. Estruturar significa segmentar, analisar a partir de uma característica específica, que é a estrutura étnica da nossa população. Então, essa é a ideia da nossa discussão de hoje. A estrutura étnica. Então, quais foram os grupos étnicos que contribuíram para a formação da população brasileira? Primeira coisa, é fundamental a gente ressaltar, o Brasil é um país caracterizado pela diversidade. Então, culturalmente muito diverso, marcado principalmente pela miscigenação. Então, a miscigenação significa a mistura de várias etnias. Lembrando que a gente não utiliza mais o termo raça. Não são diferentes raças, são diferentes etnias. A raça humana é uma só. Então o Brasil ele é um país marcado pela diversidade. Então é fundamental a gente ressaltar isso. Porém, é possível dividir a formação da população brasileira em diferentes troncos étnicos, que aí eles vão se desdobrando em outras ramificações, e essas ramificações que caracterizam a formação da nossa população. Então o primeiro tronco, estou indo identificando um pouco mais num processo até histórico, né? Um primeiro tronco que deve ser ressaltado é o tronco indígena, os povos indígenas. Então, os chamados povos originários da América, no Brasil, estima-se que no período anterior à colonização, o Brasil chegaria a ter 5 milhões de indígenas vivendo no nosso território. Então, esse é um tronco importante. É um tronco importante que foi muito... sofreu muito durante esse processo por conta da expansão, da interiorização, da expansão da ocupação territorial feita pelos portugueses através das bandeiras, e os indígenas foram praticamente dizimados. O número que nós temos hoje de remanescentes é muito pequeno, mas é fundamental identificar o indígena como um dos troncos étnicos que configuram a nossa população. Um outro tronco étnico, né, e aí a gente percebe, né, tem até hoje elementos que são fundamentais dessa presença, que é a presença do branco, os brancos europeus. E aí esse tronco ele representa um universo bastante significativo da população brasileira, inclusive numericamente. Então começa pelos portugueses, espanhóis, italianos, alemães, eslavos. A gente tem, né, uma grande quantidade de grupos primeiro dos colonizadores, depois imigrantes que vieram para cá, e eles têm um papel importante, um papel fundamental na formação da nossa população. E a presença africana. E aí eu quero ressaltar a importância da presença africana, que veio inicialmente na forma de migração forçada. Então, a presença africana no Brasil, ela é fruto dessa migração forçada, é fruto desse processo de escravidão, do tráfico de escravos. E
há um contingente, uma quantidade de pessoas muito grande de origem africana que vieram para cá e contribuíram e muito para essa miscigenação. Então, contribuíram de tal forma que quando a gente hoje segmenta a população, né, a gente pode falar um pouco sobre, deve falar aqui, até essa coisa da autodeclaração da sua origem étnica. Então, as pessoas podem se autodeclarar, autodeclaração, né? Declarar branco, declarar pardo, declarar preto, amarelo, né, que são os asiáticos. Então, se a gente observa a população de pretos, pessoas que se autodeclaram pretos, é um universo não tão grande. Agora, quando a gente observa a autodeclaração dos pardos, que seriam miscigenados principalmente entre brancos e negros, aí eu tenho um universo muito grande. A somatória de pretos e pardos no Brasil supera os 50% do total da nossa população. Isso considerando a autodeclaração, pessoas que se identificam dessa maneira. Então isso é importante perceber a influência africana. Então é presente na nossa língua, na nossa cultura, nas nossas tradições, na nossa música, na nossa religiosidade. Então essa questão é fundamental, a presença africana, que tem uma contribuição muito grande, muito grande. Isso tem um peso também na formação da nossa população. A somatória, como eu estava falando para vocês, a somatória dos pretos e pardos, então os pardos estão em torno de 43% da população, e os pardos, e os pretos, autodeclarados pretos, alguma coisa em torno de 7,5% da população. Então perceba a importância aí, né, desse universo. Agora, quando a gente observa a presença dessa população e cruza essa informação com os nossos indicadores sociais, esse é um elemento fundamental para compreender a verdadeira realidade social brasileira. Então, entre a população de pretos e pardos, nós temos indicadores de baixa escolaridade, alta mortalidade infantil, miséria, que superam a média nacional. Então, existe no Brasil uma estrutura social desigual, extremamente desigual, e ela é mais desigual para pretos e pardos. Então, olhar para essa população, nós não podemos olhar para essa população e ignorar esse dado da realidade. Então, entre a população de miseráveis do Brasil, mais de 80% é preta e parda. Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar para justamente dar a devida relevância para o processo de escravidão, para como foi o processo de escravidão no Brasil. Tá? Então, eu quero ressaltar esse elemento para discutir, olhar para a nossa estrutura étnica, verificar quem foram os nossos, quais etnias contribuíram para a formação da nossa população. Então a gente tem o branco, o europeu, os portugueses, espanhóis, alemães, italianos. Aí nós temos, depois no final, mais para o comecinho do século XX, já a presença dos japoneses. Então a gente tem, o Brasil é marcado, é um país que foi muito atrativo para imigrantes durante muito tempo, durante basicamente o final do século XIX e comecinho do século XX. Olhar para os indígenas é reconhecer a dificuldade de preservação da sua cultura. Então, não fosse a iniciativa da delimitação de terras protegidas, chamados territórios indígenas, nós não teríamos mais, basicamente quase não teríamos mais a presença indígena, que isso já é menos de 1% do total da população, então é um universo muito pequeno. E pensar na realidade social, nos indicadores sociais que retratam a presença da população de pretos e pardos, os negros do Brasil. Então esse é um dado que eu gostaria muito de trazer a reflexão para vocês, que não é apenas uma questão de identificação étnica, é sim um triste dado que evidencia a manutenção, a preservação de uma estrutura social escravocrata no Brasil.
O Brasil preserva ainda características de todo o período da escravidão. Foram quase 400 anos de escravidão e isso ainda persiste no Brasil. Para vocês terem uma ideia, quando a gente observa, por exemplo, o perfil do empregado doméstico. O empregado doméstico, a gente conhece muito mais a figura da faxineira, né, das mulheres como empregada doméstica. Então, 99% do empregado doméstico são mulheres. E quando eu pego esse universo de mulheres, mais de 80% são negras. Então, se eu tenho 50% da população de negros, né, pretos e pardos, por que o universo de empregadas domésticas é tão mais alto? Porque eu tenho ainda uma estrutura social em que essa parcela da população não teve ascensão. Ela não conseguiu atingir nível de escolarização, não teve acesso, muitas vezes, à escolarização, a qualquer forma de qualificação profissional e acabam sobrevivendo justamente dessa necessidade que existe por parte de uma camada média superior da sociedade de possuir ainda alguém que faça o trabalho doméstico para ela. Então, isso acontece porque a mão de obra é barata. Nós não temos essa situação na Europa, não temos essa situação nos Estados Unidos. O empregado doméstico nos Estados Unidos, em geral, vai ser, por exemplo, o imigrante, que é mais ou menos a mesma ideia. O imigrante ilegal, ele não consegue um trabalho formal, ele vai trabalhar como um empregado doméstico na casa de famílias nos Estados Unidos. Isso acontece no Brasil até hoje, mas não são imigrantes, são nativos brasileiros, pobres, uma mão de obra extremamente barata, que não tem alternativa, não tem qualificação e acaba figurando como trabalhador doméstico. Então, olhar para a estrutura étnica da população é entender que não basta a gente perceber o percentual. 47% de brancos, 51% de negros, 1%... Não é só isso. A questão é verificar quais são as condições sociais e econômicas dessa população. Como vivem essas pessoas. Tá bom? Então, essa é a introdução que eu queria fazer com vocês. E eu vou propor uma atividade para a gente poder discutir um pouco melhor essa situação relacionada aos diferentes grupos étnicos que compõem a população brasileira. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.